Queridos amigos, queridas amigas, boa tarde. Estamos começando mais uma reunião do Centro Espírita União e Caridade, que é ao vivo aqui às quintas-feiras, e na sexta a gente retransmite esse estudo ao vivo de quinta. Então sejam todos bem-vindos, e hoje nós teremos o estudo com o Ricardo, e o Ricardo vai falar sobre o tema Nem Castigo, Nem Perdão. Esse tema está no livro O Espírito da Verdade, que nós estamos estudando neste mês, estudamos no mês passado, que é um livro onde espíritos diversos comentam passagens do Evangelho. Então nós vamos convidar o nosso amigo Carlos para ler o preparo. Perante a multidão, e outros zombando dizem: estão cheios de mosto. Atos, capítulo 2, versículo 13. A lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho, diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som como um vento veemente e impetuoso, e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores apenas funcionam alguns raros apóstolos, encarregados de preservarem a divina luz. Realmente, são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos, não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas, e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes, se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Cercar-te-ão ao trabalho, acusando-te de bêbado, criticar-te-ão as atitudes, chamando-te covarde, escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia da boca. Para eles, a tua abnegação será envelhecimento, a tua renúncia significará incapacidade, a tua fé será interpretada a conta de loucura. Não hesiteis, porém, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos, nas grandes praças, onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção, onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete da sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Obrigada, Carlos. Então, vamos fazer agora a nossa prece inicial, dizendo assim: Senhor Jesus, querido amigo, aqui estamos, Senhor, para mais uma reunião de estudos, e pedimos a sua presença aqui conosco, nos nossos corações, para que possamos compreender a mensagem a ser estudada, a ser conversada aqui no grupo. Gostaríamos, Senhor, de pedir as suas bênçãos, o seu amparo,
para aqueles que sofrem, aqueles que também causam sofrimento, que eles possam ser sensibilizados, Senhor, pelo amor, pela compaixão. Pedimos que abençoe aqueles companheiros que não puderam estar aqui presentes, aqueles que participam ou não podem participar das outras reuniões, que os amigos espirituais estejam presentes em suas casas, amparando e protegendo. E agora, Senhor, em seu nome, em nome dos mentores espirituais da nossa casa, mas sobretudo em nome de Deus, nós damos por iniciada a reunião da tarde de hoje. Que assim seja. Bem, amigos e amigas, nós vamos então passar o estudo para o Ricardo, lembrando que essa reunião é presencial, mas a gente mantém, né, algumas atividades, várias atividades por modo remoto. Temos o Projeto Vida, quinzenalmente às segundas-feiras à noite pelo Zoom. Temos também, temos o ESG no sábado, temos a Juventude no sábado, temos a reunião de esclarecimento mediúnico que está presencial, mas é um grupo, né, mais fechado. E então, se quiser... Oi? O Projeto União está de recesso, mas volta, né, agora em março. Então, se informe, entre no nosso Instagram do Seuc, no nosso site, seuc.com.br, e ali tem as informações, tá bom? Então, passar agora a palavra para o Ricardo. Bom estudo, Ricardo. Obrigado. Vou deixar aqui, tá? Ah, sim, é que tem as imagens, né? Eu vou pedir licença aos amigos e às amigas, vou retirar aqui a máscara, nós estamos distanciados, né? Então, acredito que não teremos problema. Vamos lá, então. Puxar aqui mais pontinho. Bem, boa tarde, amigos e amigas. Vamos hoje estudar, como a Andréa falou no início, um capítulo do livro O Espírito da Verdade. O livro O Espírito da Verdade, como a Andréa comentou, são textos de espíritos diversos que comentam passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro foi feito nas reuniões públicas e mediúnicas do Chico Xavier, junto com o Valdo Vieira na época. Então, conforme o estudo era feito de uma passagem do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no final da reunião recebia-se uma mensagem psicografada às vezes por Chico, às vezes por Valdo Vieira, diversos espíritos muito interessantes comentando esses assuntos, né? Então nós temos nesse livro Emmanuel, Meimei, Eurípides Passanufo, André Luiz e tantos outros que a gente acostumou a ver em outros livros, que são espíritos que nos trouxeram muitos esclarecimentos. Esse item de hoje, que é o capítulo 82 do livro, o capítulo é Nem Castigo Nem Perdão, é do André Luiz. É o André Luiz comentando o item 5 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu trouxe só para a questão de curiosidade as 3 capas mais conhecidas das edições desse mesmo livro, né? Então a mais antiga é essa do meio, e depois essa eu tenho em casa, com essa capinha aqui, e o mais recente, não sei se atualmente, 2022, a FEB refez a edição, mas o mais recente é aquele de lá, tá? Então quem quiser procurar o livro, até pelas capas, está aqui, as 3 capas que nós temos conhecimento, eu tenho conhecimento. Eu fui lá, busquei na internet e botei aqui para a gente ter uma ideia do livro que eu estou falando, tá bom? Então, bem, amigos, Nem Castigo Nem Perdão fala do item 5 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 esse do Evangelho, que é o capítulo que fala sobre bem-aventurados os aflitos. E o item 5 é o meio de um subtema que comenta sobre as causas atuais das aflições e depois as causas anteriores das aflições. Então nós vamos falar hoje da questão da nossa compreensão com relação às nossas aflições, né, nossas vidas no dia atual. Então André Luiz começa a comentar conosco o seguinte: o espírito encontra na própria fé
que para nós espíritas, o espiritismo representa o cristianismo redivivo, estímulos novos para viver com alegria, pois com ele os conceitos fundamentais da existência recebem sopros poderosos de renovação. Então, nós espíritas que estudamos a doutrina dos espíritos e compreendemos as questões básicas dessa religião, conforme os espíritos superiores assim passaram para nós, através de Kardec e os estudiosos posteriores, nós temos uma compreensão um tanto quanto diferente das demais religiões cristãs ocidentais que se debruçam sobre alguns temas. Então, a nossa compreensão sobre a questão da justiça de Deus, de justiça de amor e bondade, caridade, amor e bondade, é uma compreensão um pouco diferenciada. Por quê? Porque, basicamente, nós estudamos para compreender e aceitar como verdade, porque a doutrina assim nos é colocada, que, por exemplo, existe a possibilidade da reencarnação. E existe a lei do retorno, que é a lei conhecida como causa e efeito, né? Que nos dá a ideia de uma maior responsabilidade com relação aos nossos atos na Terra. Então, considerando, enquanto doutrina cristã que somos, considerando esses dois aspectos que nós abordamos, que é a existência, a possibilidade da reencarnação e a lei de causa e efeito, nós temos, ou pelo menos deveríamos ter, através desse estudo, uma compreensão diferenciada das questões relativas à justiça de Deus e também sobre as aflições que nos chegam à porta, que podem ser, muitas das vezes, causadas nesta mesma existência ou, em alguns momentos, em algumas situações, terem causa em situações de vidas passadas. Então, o André Luiz nos fala que a compreensão dessa própria fé nos dá estímulos de alegria para podermos entender que muitas das aflições que nos acontecem são consequências dos nossos próprios atos, sejam eles nesta existência ou em existências passadas. Kardec comenta em um dos seus livros que nenhum espírita que entendesse com perfeição o que era a essência da doutrina espírita não deveria temer o futuro, não deveria temer reencarnar. Por que ele falava isso? Porque se nós compreendemos que as aflições atuais e futuras vão depender das nossas ações, a próxima encarnação, se nós compreendermos bem isso, a próxima encarnação faremos tudo para que quando chegarmos nela sejamos melhores. Então Kardec dizia, o espírita que entende a mensagem da doutrina espírita com relação a essa justiça de Deus, não vai temer a reencarnação nem as vidas futuras, porque sabe que a próxima vida, a próxima encarnação, melhor dizendo, será melhor do que essa, porque vai refletir as consequências dos atos que nós tivemos nessa vida. A mesma coisa acontece ao contrário. Alguns espíritos vão dizer que tudo é aflição do passado. Aí eu passo por isso porque na encarnação anterior eu fui mal, fiz isso. Às vezes não. Tem situações que são de agora, que eu não resolvi agora, que eu me envolvi agora e, portanto, sofro. Então, essa compreensão nos traz essa alegria, no sentido de que a gente vai entender que a nossa felicidade depende de nós mesmos. E por causa disso, Deus não é punitivo. Olha que legal. Deus não pune ninguém. Ele não quer que você pague os seus pecados. Deus é justiça, amor, caridade, compreensão. Então Deus, Ele se utiliza das nossas experiências para que nós possamos, com essas experiências boas ou ruins, aprendermos alguma coisa e nos melhorarmos enquanto espíritos imortais. Portanto, a ideia de que Deus nos faz pagar algo, que devemos a Deus esse tipo de pagamento,
para nós espíritas, não é correto. E aí eu fui lá no capítulo 5, no item 5, e peguei algumas falas de Kardec. Esses itens que falam sobre causas atuais das aflições e também causas anteriores às aflições, são comentários de Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são todos feitos desta forma. Os espíritos superiores separaram passagens da moral do Cristo. Aí Kardec, cada capítulo começa com uma passagem evangélica, que fala sobre a moral do Cristo. Depois Kardec faz comentários acerca dessa passagem. E por último, fechando cada um dos capítulos, os espíritos superiores dão o seu testemunho, dão a sua fala. Kardec selecionou, aquelas que melhor se encaixassem no assunto que estava sendo tratado naquele capítulo. Então esse é o trabalho de Kardec enquanto organizador da doutrina espírita. Ele não é dono da doutrina espírita, não foi ele que inventou nada disso. A doutrina espírita, enquanto religião revelada, nos foi revelada pelos espíritos superiores. Kardec, ele organiza, mas não é ele o dono da doutrina espírita. Ele mesmo fala isso várias vezes durante os seus escritos. Então vamos lá. Kardec nos fala no item 5 do capítulo 5. Item 4, 5, 6, melhor dizendo. Desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Então, Deus é onisciente, onipresente, perfeito, está em todos os lugares, sabe tudo, perfeito? Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Em que sentido? A questão de, em uma única existência, dar oportunidades diferentes a espíritos diferentes. Se isso fosse verdade, nós não teríamos como explicar a questão das diferenças morais, físicas, econômicas, das diversas criaturas que habitam o planeta. Nós somos agora encarnados, um pouco mais de 7 bilhões e meio de pessoas, todos completamente diferentes, vivenciando situações de vida econômica e social completamente diferentes. Então, Deus, que é soberanamente bom, justo, misericordioso, tem todo o poder, toda a justiça e bondade, ele, se tratasse de forma diferenciada os seus filhos, ele seria injusto e imparcial. E como a gente entende que Deus é soberanamente bom, justo, misericordioso, ele não pode ao mesmo tempo ser injusto e imparcial. Então, aí se coloca a questão do entendimento de que é necessário para todos nós, enquanto espíritos, vivenciar as experiências mais de uma vez, para aprendermos com ela, porque nós vamos acertando e errando, e conforme vamos errando, nas próximas existências, vamos corrigindo aquilo que erramos em existências passadas. E aí está a justiça da questão da reencarnação, quando a gente pensa em Deus, não é? Em uma única existência, se você comete um chamado pecado, você está condenado para toda a eternidade. E condenar um filho para toda a eternidade, nenhum pai faz. Quando nós temos nossos filhinhos em casa, eles cometem uma transgressão qualquer, sei lá, quebraram um prato na hora da comida, na hora de almoçar deixou o prato cair no chão, quebrou, ou deu um chute no cachorro de propósito. Aí você pega a criança e, sei lá, eu não tenho filho, um castigo que se dá à criança. Alguém? Ninguém? Ninguém castiga. Que bom, o pessoal do centro. Isso, tira o videogame. Aí você vai e tira o videogame para sempre. Nunca mais aquela criança vai brincar com o videogame, porque ela cometeu um erro. Aí você pensa, ai, que pai malvado, Que coisa injusta. A criança, sei lá, deixou o prato cair no chão, que estava com comida, sujou o chão, quebrou o prato. Nunca mais aquela criança vai encostar no videogame. Se a gente pensa que isso é uma injustiça, agora vamos imaginar Deus, Pai de todos nós, soberanamente bom, justo e misericordioso. Cometi um erro.
vai para o inferno para sempre. É uma coisa um tanto quanto injusta. Então, nós pensando nas nossas aflições, a gente pode entender que tem situações que eu vivo que podem refletir ações do passado. E tem situações aflitivas que eu vivo que são considerações dessa mesma existência, que vão refletir nas próximas. E a gente vai, através da justiça de Deus, corrigindo essas situações conforme nós fomos reencarnando. Cada reencarnação, o espírito não retroage, ou seja, ele não anda para trás. Todas as suas experiências são acumulativas, o intelecto morais. Então, na próxima encarnação, com certeza absoluta, nós seremos melhores do que fomos nesta. Nós vamos aprender um pouquinho mais e vamos caminhar para frente. Aí eu brinco sempre que eu falo sobre isso, quando a gente faz essas atividades, né, de fazer os estudos, que eu não quero saber quem eu fui na encarnação passada, não me interessa. Não me interessa, não tenho nenhum interesse nisso, porque com certeza absoluta eu fui pior do que sou hoje. E eu não quero saber disso agora. Iria me atrapalhar demais. Não é? Então eu não quero saber, não procuro saber. Kardec continua. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e, pois que Deus é justo, justa há de ser esta causa. Se existe uma causa, eu não estou sendo punido por Deus, essa causa não está no capricho e na parcialidade de Deus, porque Ele é justo e bom, existe alguma coisa aí que eu não estou considerando. O que nós não estamos considerando? E o que a maioria das religiões não considera e que o Espiritismo tenta explicar à sua maneira: a reencarnação e a lei de causa e efeito. Isso, o que de cada um deve bem compenetrar-se. Então, se eu compreendo um Deus justo, bom, misericordioso, Ele não pode ser imparcial e injusto. Se a mim acontecem dificuldades, vem de alguma outra causa. Porque Deus é todo amor, Ele dá sempre oportunidade, sempre oportunidade, sempre oportunidade. Ele não vai nunca querer nos prejudicar. Nunca. Então, as dificuldades que acontecem conosco são consequências dos nossos próprios atos. Só uma brincadeirinha. Aqui, eu gosto sempre dessas imagens de Kardec, né, que são bem reais, né? São litogravuras ou fotografias iniciais lá do século XIX, né? E aí nós temos o rostinho de Kardec bem próximo do que a gente imagina que seja a verdade, né? Porque é uma fotografia antiga, mas... E aí Kardec continua. Bom, se não está em Deus, Deus se aproveita das nossas dificuldades criadas por nós mesmos para nos fazer de alguma forma progredir. Não é Ele o causador das dificuldades. As vicissitudes têm duas espécies. Então Kardec continua nos falando. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes diferentes, que importa distinguir. Umas têm causa na vida presente, outras fora desta vida. Então, alguns espíritos, como eu disse lá no início, eu tinha um colega que falava isso. Quando era jovem, ele tropeçava na rua, ele pedia perdão a Deus. Aí eu disse: por que você pediu perdão a Deus? Não, porque se eu tropecei na rua, cair no chão de joelhos, é porque alguma coisa na outra vida... Eu falei: calma, nem tudo está nesse sentido. Né? As pequenas coisas são coisas da vida da gente. Tem coisas que acontecem agora porque fui eu que criei agora. As grandes situações das nossas vidas, elas são consequências do passado. Mas as pequenas coisas eu tenho que resolver nesta vida. Então, tropeçar na rua e ralar o joelho não é um processo de causa e efeito de um erro do passado. Eu tropecei no chão, na rua, e ralei o joelho porque eu não prestei atenção na calçada. É só isso. Então, tem pessoas que, quando estudam, quando tomam conhecimento dessa questão de reencarnação, lei de causa e efeito, ficam buscando todas as causas no passado. Está acontecendo isso comigo porque eu fiz... Não, calma, às vezes não. Às vezes é só aqui mesmo. Resolve aqui primeiro, depois busca a causa do passado. Então, estão na vida presente
ou outras fora desta vida. Olha que interessante, Kardec não vai dizer que primeiro nas outras vidas e depois na presente. Homem racional, né? Homem de pensamento correto, muito crítico. Inclusive, seus biógrafos disseram que uma das últimas coisas que ele realmente aceitou dentro da doutrina, até colocá-la nos livros, foi a questão da reencarnação. Ele buscou todas as informações possíveis com os espíritos superiores, diversos médiuns de diversos locais na Europa, para poder bater as informações e tirar conclusões sobre isso. De tão escrupuloso que ele era no sentido de, eu estou falando sobre uma questão que muda a reencarnação para os ocidentais, ele estava falando de uma questão que mudaria a forma de ver a vida das pessoas. Então ele não poderia ser leviano. Então ele mesmo comenta que uma das últimas coisas que ele teve certeza que estava certo, porque ele muito testou, muito pesquisou, foi a questão da reencarnação. Então, ele bota criteriosamente, está na presente vida, quase tudo que nos acontece é ação de agora. As grandes causas, os grandes problemas, aí sim, são questões que eu em espírito, junto com meu meu espírito protetor, lá no mundo espiritual, eu alinhavei. Eu falei, olha, eu preciso sanar esse defeito, essa e essa virtude eu preciso desenvolver, então vamos fazer com que eu passe por essa e essa situação na minha vida futura, para que eu possa corrigir essas questões. As grandes causas têm consequências no passado, as outras não, são coisas que eu posso resolver aqui mesmo. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta do que os suportam. Muito do que acontece na nossa vida de hoje é consequência daquilo que nós somos. Como é que eu me apresento na vida, né? Que tipo de atitude eu tomo perante a sociedade, que tipo de moral eu desenvolvo, quais são os erros que eu cometo, é de agora, não tem nada a ver com o passado. Eu não estou sendo punido por Deus. Não, isso não existe. Deus não pune ninguém. Sou eu que não tomei a providência correta quando foi necessário tomar a providência. Ou seja, quando eu chegou numa situação crítica da minha vida de hoje, eu escolhi o caminho errado. Então não é Deus que faz isso comigo. Ele está me testando, ele vai me punir. Não, não vai. Não está testando nada. Muito pelo contrário, quem testa essa vida agora fui eu mesmo, quem testou a minha vida agora fui eu mesmo. Lá no mundo espiritual, os amigos espirituais se reuniram e falaram, Ricardo, vai passar por isso. Os testes fui eu mesmo que escolhi. Até porque ninguém vai ferir outra questão que é muito estudada no Espiritismo, que é a questão do livre-arbítrio. Não é? Então, se eu não quiser livre-arbítrio, eu não passo. Eu não vou escolher aquilo, eu não vou ser obrigado a fazer esse tipo de coisa. Então, o livre-arbítrio em primeiro lugar. A lei de causa e efeito é muito importante, mas como disse Jesus, só colocarão fardos nos meus ombros que eu poderei carregar. E esse colocarão, quem é? Eu mesmo. Né? Eu em espírito vou escolher aquilo que eu suportarei na próxima encarnação. E também, se eu escolher um fardo muito pesado, a consequência também é minha. Deus não tem nada com isso. Livre-arbítrio, lei de causa e efeito. Fui eu que escolhi. Então, a consequência natural do caráter e da conduta das pessoas. E aí Kardec é muito interessante ler Kardec, porque ele é muito assertivo e muito racional no que coloca. E ao contrário do que muitos podem pensar, a nossa doutrina não tem nada de mística, nada de mística. Ou de... esqueci a palavra agora. Tem a ver com a questão, né, de você acreditar em coisas esotéricas. Não tem, tá? O Espiritismo não tem nada de esoterismo. Obrigado, André. Não tem nada de misticismo. Kardec diz: interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, a mais das vezes, não poderão dizer:
Ah, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Né? É aqui, nessa vida. Eu podia ter resolvido, não resolvi. Escolhi outra opção. E aí, vou sofrer as consequências. Deus que vai fazer eu sofrer? Sou eu mesmo. Então, quantas mais decisões nós já passamos, nós já tivemos, né? Que vão cobrar nessa vida ou nas próximas, é que a gente resolva o problema. Não estamos sendo punidos, é só uma questão de experimentar a consequência do ato que eu escolhi. Né? Livre-arbítrio, causa e efeito. É assim mesmo. Livre-arbítrio, causa e efeito. Livre-arbítrio, causa e efeito. E aí, ele continua falando, daqui a pouco vamos falar também um pouco sobre a passagem da Luiz, que é muito bonita, sobre esse capítulo, lindíssimo. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Tá? Então, não estou sendo punido. Olha, você procedeu mal, as questões têm que ser resolvidas. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para, no futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Né? Se não tivesse consequência o meu ato, por que eu ia me emendar? Tem que ter consequência. Se eu ajo mal, em algum momento eu vou ter que corrigir esse mal, porque eu busco perdão daqueles que eu magoei. Aí a pessoa se auto-perdoa, ela busca o perdão daquela pessoa que foi magoada. Tá em paz com Deus? Não. Você tem que corrigir o erro. Porque não é só você aceitar o erro e pedir o perdão. Porque o erro continua. Ele foi feito. Ele bate na sua consciência. Então, quando você desencarna, é a sua consciência que diz: olha, errei nisso. Quando eu for programar a próxima encarnação, eu vou ter que colocar lá, ó, vou precisar passar por essa e essa situação para ser testado nesse problema que eu causei, para ver se eu vou conseguir suportar, passar adiante, resolver o problema. Confiante na impunidade, se não houvesse a consequência dos atos mal feitos, confiante na impunidade retardaria o seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Porque nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Onde o mal ainda sobrepuja o bem. Então, o nosso esforço individual é sermos melhores a cada dia, não tem jeito. Se a gente quer viver num mundo melhor, ou na própria Terra, quando ela passar está iniciando agora o processo, para passar para o mundo de regeneração, eu vou ter que me esforçar muito nessa encarnação. Muito mesmo. Porque os tempos são chegados. Desde o século XIX, a transformação moral dos espíritos já está acontecendo e a Terra também está se transformando, então não tem jeito. E aí Kardec continua: não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Então, eu errei, eu tenho que corrigir. A mesma coisa acontece quando eu falei com a criança, né? O pai vai orientar a criança, vai encaminhar a criança na sua vida de infantil, ela vai errando as coisinhas e o pai vai corrigindo. A mesma coisa Deus faz conosco. E aí, Kardec nos coloca o seguinte, aí o que eu botei, são imagens, alguns podem dizer, é o pôr do sol. Não, esse aqui é o nascer do sol. Eu peguei lá na internet, nascer do sol, botei lá e peguei as imagens e botei aqui. Né? Porque é bonito, é poético essa questão, esse finalzinho do comentário de Kardec, nesse item, nesse capítulo 5. Entretanto, a experiência algumas vezes vai chegar um pouco tarde. Né? Uma vida só não daria tempo para que eu resolvesse todas as dificuldades e problemas. Mas, aí ele coloca aqui que bonitinho. Alguém pode dizer assim, ó: se no começo de meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Muitas pessoas de idade às vezes falam isso mesmo, né?
Mas para nós, que somos espíritas, que estudamos a doutrina, que tentamos compreender a lei de Deus, nós sabemos que o sol vai raiar amanhã. A noite chega, mas amanhã o sol volta. E essa é a justiça e a beleza da reencarnação. Nós teremos outras oportunidades. Nós teremos a possibilidade de corrigir os nossos erros em outras existências. Se houvesse de recomeçar, e o grifo é meu, porque se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. Muita gente fala isso, se eu tiver outra chance, eu vou fazer tudo diferente. Quantas vezes já ouvimos isso nessa própria encarnação, de amigos, parentes, irmãos e por diante? De nós mesmos falando conosco mesmo, ou nós mesmos falando com outra pessoa. Se uma outra oportunidade me fosse dada, eu não faria isso, como eu fiz da outra vez. Eu faria tudo completamente diferente. A pessoa se sente mal por ter agido mal e ela assume a responsabilidade. Então é assumir a responsabilidade mesmo. Deus não tem nada com isso, não é ele que está te punindo, é você que vai assumir a responsabilidade dos seus atos. Se me houvesse recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo, dirão aqueles que não pensam como nós. E aí a imagem da questão, o obreiro preguiçoso que diz, perdi meu dia, perdeu esse, vai anoitecer, mas amanhã vai raiar um sol novamente, vai começar um novo dia e você vai ter mais 24 horas de oportunidade. E assim é a vida de todos nós, né? As oportunidades, Deus as dá assim, Ele não vai deixar você parado. Vamos lá, mais oportunidade, vamos lá, mais experiência, é isso mesmo. Deixa eu dar uma corridinha, já passamos mais no meio do trabalho. E aí, André Luiz, no item nem castigo nem perdão, 82 do Espírito de Verdade, ele nos faz algumas considerações. Então, Deus é a equidade soberana, Ele não castiga nem perdoa, porque essa questão está dentro das nossas consciências. Em último instante, sou eu mesmo que faço o meu castigo e o meu perdão. Em que sentido? Sou eu que vou perceber as minhas dificuldades e sou eu que vou buscar esse perdão, não é? Ou me sentir castigado. Mas o ser consciente profere para si mesmo as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Então, no mundo dos espíritos, depois que nós desencarnarmos, aí eu brinco e falo assim, o meu espírito protetor vai lá no arquivo de Atos de Ricardo, abre lá o arquivo, puxa a minha pasta, aquela folha corrida, blá, 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 né? Aí vamos lá, vamos ver agora. Hoje em dia, né, eu não estou aqui com o celular para fazer a brincadeira, mas hoje em dia pega o celular espiritual, entra lá no Zap espiritual e vê o que eu fiz. Os arquivos estão todos lá. As mensagens que eu mandei, as coisas que eu curti, tudo a brincadeira, então é isso. Então, gente, a gente vai ser confrontado, não tem jeito. No mundo espiritual, o nosso amigo espiritual vai chegar do nosso lado e falar, vamos lá, agora já desencarnou, já refez o corpo perispiritual, já está bem de saúde espiritual, já consegue raciocinar com clareza, vamos sentar e vamos analisar. Aí ele pega lá o nosso arquivo, né? Estou brincando, não é exatamente isso que acontece, mas é só para dar uma ideia. Pega lá o nosso arquivo, vai ali, isso aí, fez isso, fez aquilo outro, ou assim, né, Carlos? Assim, aqui, esse dia aqui foi difícil. Então, e aí depois de tudo verificado, eu vou tomar conhecimento dos meus erros e dos meus acertos. E a partir daí eu vou começar, no mundo espiritual, a me preparar a preparar a me preparar pessoalmente e a preparar uma nova encarnação. Não é? Então, absolvição e culpa são sentenças perante a lei divina que eu profiro para mim mesmo. Não é Deus que me culpa ou que me absolve. Nossa conduta é o processo, nossa consciência, o tribunal. Isso é forte, né? Nossa conduta é o processo e nossa consciência é o tribunal. Então, no mundo espiritual, vamos buscar a nossa absolvição pessoal, né? Assim, a nossa consciência vai dizer, a melhor coisa do mundo, e vocês vão concordar comigo, é deitar à noite, a cabeça no travesseiro e dizer, graças a Deus,
Hoje eu não prejudiquei ninguém. Graças a Deus, eu hoje não fiz nada de errado. Graças a Deus. E aí os espíritos, nossos amigos protetores, hoje foi bom. Vamos ver amanhã. Tá? É uma imagem ilustrativa, um desenho de como seria André Luiz, né? Um bigodinho, cabelinho para trás assim. E aqui a imagem que foi a imagem notabilizada pelo filme, né? Nosso Lar na visão do filme. E aí André Luiz continua nos falando em nem castigo nem perdão. Não nos esqueçamos, portanto, de que a doutrina espírita dilata o entendimento da vida e amplia a responsabilidade da criatura. Porque não é só entender melhor o que acontece, vai aumentar a minha responsabilidade, porque eu vou saber que, considerando aquilo que eu já estudei no Espiritismo, agora eu sei que a responsabilidade é minha. Não é Deus que me pune, sou eu mesmo que erro. E sou eu mesmo que vou depois resolver isso em outras existências ou nessa mesmo. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Se eu tiver a oportunidade de resolver as minhas dificuldades agora, hoje, nesta encarnação, é melhor do que deixar para a próxima, né? Alguns de brincadeira dirão, isso aí eu não vou fazer nessa encarnação não, eu vou fazer na próxima. Alguns de brincadeira dizem isso. Mas não, o importante é que a gente vá resolvendo aqui, agora, né? Vai ampliar a responsabilidade da criatura, porque você vai conhecer o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, a reencarnação, a justiça e o amor de Deus, a existência do mundo espiritual, a nossa responsabilidade com relação a esses amigos espirituais que afiançaram a nossa encarnação e que estão junto de nós, se esforçando para nos intuir para o bem, nos intuir para o belo, e a gente sempre tentando fugir da intuição. Então, deixem, se a intuição é boa e bela, deixa vir, porque são os amigos espirituais ajudando. Quando chegar lá, a gente vai ter contato com espíritos, amigos que nos amam e que a gente não recorda, porque nós estamos encarnados, essa recordação é momentaneamente suprimida, para que a gente não sofra. Nós temos amores no mundo espiritual que não estão conosco, estão lá, nos acompanhando, torcendo pela gente. Então a gente vai chegar lá, vai ser abraçado, felicidade, se nós fizermos um bom trabalho aqui. Então a responsabilidade é muito grande. Cada um de nós tem um despertamento em algum momento da vida, né? Não que outras religiões não deem algum tipo de responsabilidade, é claro que dão, né? Toda religião, Kardec já disse, toda religião que leva o homem ao bem é uma boa religião. Então, todas as religiões valem a pena quando elas são transformadoras para o bem. Cada um de nós vai escolher aquilo que melhor seja para nós, né? A gente se sente bem estudando o Espiritismo, considerando as leis de Deus conforme o Espiritismo nos explica. Outras religiões também têm a sua valia nesse sentido, né? Transformando o homem para o bem, essa é uma boa religião. Mas a nossa responsabilidade, nesse caso aqui, como diz André Luiz, ela é ampliada porque a gente tem conhecimento da lei de causa e efeito, da reencarnação, do livre-arbítrio e assim por diante. Então a nossa responsabilidade é grande. A gente não vai poder dizer, não sabia. Sabia sim. As raízes das grandes provas irrompem do passado. Então as grandes provas são do passado. Subsolo da nossa existência. Porque é aquilo que nós desenvolvemos em outras encarnações que vai ser a base para a nossa existência atual. Então as nossas virtudes e os nossos defeitos vieram de lá, né? Eu não preciso saber o que eu fui na vida passada. Eu me analiso enquanto pessoa, eu sei que as minhas virtudes e meus defeitos vão fazer com que eu me considere isso ou aquilo. Eu sou teimoso, eu sou irresponsável, eu sou, sei lá, glutão, e outras coisas mais, que não me vem mais à mente agora algum exemplo, mas as nossas virtudes e defeitos, elas são características de vidas passadas. Então, estão no subsolo da existência. E na estrada da evolução, quem sai de uma vida e entre outra... Não, vou ler de novo, desculpa, li errado. As raízes das grandes provas irrompem do passado, subsolo da nossa existência. E, na estrada da evolução, quem sai de uma vida entra em outra. Porque o berço e túmulo são simultaneamente entradas e saídas
em planos da vida eterna. Somos seres imortais, eternos. Nós somos espíritos, nós não somos esse corpo. Eu não sou Ricardo nesse corpo, eu sou um espírito imortal. Eu estou Ricardo, vivenciando as experiências que nesse momento são importantes para mim, tentando me melhorar. Mas a vida verdadeira é a vida dos espíritos. Então, a verdadeira pátria é a pátria espiritual. Nós todos estamos lá e de vez em quando mergulhamos na carne para aprender. Mergulhamos na carne para experimentar. E depois voltamos para lá. É lá que é a nossa vida verdadeira. Então, a compreensão que o Espiritismo nos dá dessa situação nos faz ver que é importante aproveitarmos ao máximo cada mergulho na reencarnação. Porque são várias possibilidades que Deus nos dá para nos melhorarmos, né? Mas nós somos espíritos imortais, eternos. A nossa vida verdadeira é a do mundo espiritual. Por isso que, só um exemplo, texto do Espírito de Emmanuel. Alguém pode falar assim, esse texto é do Espírito de Emmanuel. Não, é o Espírito Emmanuel, não é o Espírito de. Porque nós é que somos o Espírito. Nós temos um corpo, mas nós somos o Espírito. Tá? Então eu estou, Ricardo, masculino, branco, brasileiro. Eu estou. Na próxima encarnação posso vir mulher, negra, africana. Não tem problema nenhum. Tá? Então, esse mergulho do berço ao túmulo, que é a encarnação, são entradas e saídas nos planos da vida eterna. Nós somos espíritos em evolução. Num futuro distante, vamos experimentar tanto e acertar tanto que seremos espíritos completistas, digamos assim. Não vamos precisar mais encarnar. Completamos as nossas experiências e nos tornamos espíritos bons. E aí não precisa mais reencarnar. Vamos trabalhar com outras coisas. Mas por enquanto estamos aqui, né, no mundo de provas e expiações, reencarnando. Olha que lindo. A Terra, então, não é prisão de sofrimento eterno. É escola abençoada de almas. A felicidade não é miragem de porvir. É realidade hoje. Porque eu faço a minha felicidade cada dia. A dor não é forjada por outrem. É a criação do próprio Espírito. A virtude não é contentamento futuro. É júbilo que já existe. Graças a Deus, eu hoje não errei. Graças a Deus, eu hoje consegui desenvolver essa virtude para não ser uma pessoa, sei lá, que perde a cabeça ou que ofende os outros. Graças a Deus, hoje eu consegui não fazer isso. A morte não é santificação automática, é mudança de trabalho e de clima. Então, se eu morrer amanhã, tudo que eu conquistei até agora, enquanto Ricardo, moralmente, intelectualmente, eu vou levar para o mundo espiritual. Não vou virar santo, né? Ninguém vira santo porque morreu. Vai acordar no mundo espiritual da mesma forma como entrou, como saiu do mundo dos encarnados. E, às vezes é um choque, você está imagina, né? Aí você abre o olho e olha, não reconhece o quarto onde você está. E aí tem um livro, é o último livro da série do André Luiz, que um grupo de... Isso, e a vida continua. Que um grupo de espíritos, não sabendo que estavam desencarnados, estão internados no hospital, sendo tratados para refazer o seu perispírito, para se ambientar de novo com o mundo dos espíritos, e eles em roda, numa conversa, ficam assim, olha, estão dizendo que nós morremos. Aí, meu Deus, nós morremos. Eles não se reconhecem mortos, e a gente não vai se reconhecer, a gente vai se ver assim como a gente é, né? E eles lá nesse capítulo desse livro, os internados, os internos, discutindo se estavam mortos ou não. Disseram que nós morremos. Nós morremos? Meu Deus! Mas estavam todos lá sentados no jardim, batendo papo, descansando, né, da sua vida de interno no hospital espiritual. Depois, eles foram esclarecidos no livro. Mas naquele momento foi uma curiosidade e uma surpresa, né? Eu morri? Mas eu estou com o braço, estou com perna. Não muda nada. Você perdeu foi o corpo físico. O perispírito vai, né? E você, enquanto espírito imortal, vai aparecer, vai se mostrar no mundo espiritual conforme você era agora. Então, o futuro não é surpresa atordoante.
é consequência dos seus atos do presente. Eu não posso esperar um futuro maravilhoso se eu fui mal no presente, se eu fui injusto, se eu fui incorreto. Não posso. Porque senão Deus seria injusto. E aí não dá para ser dessa forma. Então o futuro é consequência do meu presente. O bem não é conforto do próximo apenas, é ajuda a nós mesmos. Então desenvolvamos o bem, né? Pratiquemos o bem, façamos o bem, para que a gente possa de alguma forma ser considerado um pouquinho mais correto, um pouquinho mais justo, um pouquinho mais amoroso, que é a intenção de Deus para nós, e que a gente consiga desenvolver essas nossas virtudes. Eu acho que acabou. Então, que Deus nos abençoe hoje e sempre, né? E que a gente possa pedir a Deus que nos ampare em todos os dias de nossas vidas. Obrigada, Ricardo, né? Que conversou com a gente sobre esse tema instigante, né? Nem castigo, nem perdão, né? E que a gente conversou que esse castigo nem perdão não vem de Deus, né? Vem da nossa avaliação da nossa própria consciência. Então, obrigada. E nós vamos passar, então, agora para a prece final. Depois da prece final, a gente vai fazer um minuto para a gente, né? De uma reflexão aqui com relação, substituindo o passe. Então, vamos na nossa prece dizer assim: Senhor Jesus, querido amigo, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome. Agradecemos esta encarnação, a oportunidade de aprendizado, de encontrar, reencontrar amigos que nos fortalecem para essa caminhada. Abençoe, Senhor, a humanidade inteira, que possamos estar contigo assim como sempre está conosco. E assim, em Seu nome, Senhor, nós damos por encerrada a reunião de hoje. Que assim seja.